Esta obra está em suas mãos. Pense Saúde. Oferecimento Unimed BH. É genial. Com 3 pessoas, sua empresa pode ter Unimed. Olá! O sangue é bombeado pelo coração e a pressão ajuda na circulação nas artérias, fazendo com que esse sangue chegue em todas as partes do corpo. Mas ele precisa voltar. E para isso percorre o caminho inverso pelas veias. Nesse momento não existe mais, então, a pressão do coração bombeando. E com agravante. Muitas vezes esse percurso é contra a gravidade, como acontece com o sangue que está nos pés e nas pernas. Ele tem que subir. Existem mecanismos que ajudam nesse processo, mas há falhas. Bem, e é aí que podem surgir as varizes. A procura pelo tratamento das varizes ocorre tanto pelo fator estético, ou seja, a vontade de ter as pernas bonitas e bem cuidadas, como também pelo incômodo provocado pelas varizes. E elas são, então, um problema de saúde. Quando os vasinhos começam a aparecer, a recomendação já é procurar um especialista. E aí fica a dúvida, será que essas marquinhas vermelhas dos vasinhos podem indicar risco para as varizes? Hoje em dia, muitas técnicas têm ajudado no tratamento e nós vamos saber mais sobre elas no programa de hoje. Sempre repetimos que prevenir é o melhor caminho. Portanto, vamos conversar também sobre os fatores de risco para o aparecimento das varizes e quais os hábitos que podem ajudar a evitar o problema. Afinal, se a gravidade é igual para todos, por que algumas pessoas têm varizes e outras não? Aproveite para esclarecer a sua dúvida participando do programa. Fique com a gente, está começando o Pense Saúde. Participam desse debate de hoje sobre varizes os angiologistas Dr. Francesco Evangelista Botelho, Dr. Oswaldo Cruz Júnior e também o Dr. Marco Túlio Marques Félix. E claro, você. Queremos incluir a sua dúvida, seu comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Para participar com a gente é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa para falar de um problema que parece que é bem frequente na nossa população e gera muito incômodo e às vezes até constrangimento pelo fator estético, como eu falei anteriormente. Mas vamos entender o que são varizes, doutor Francesco? Bom, o conceito é bem definido na medicina do que são varizes, né? São veias dilatadas e tortuosas, né? Essas varizes, elas podem se encontrar em vários territórios venosos, né? Desde o esôfago, em outras doenças, né? Varizes na região ano-retal, que são as hemorroidas, que é uma espécie de varizes. E o tema da nossa discussão aqui hoje são as varizes dos membros inferiores. É o local, como você diz, mais frequente do corpo onde elas se encontram. Mas então podem surgir em outros locais, inclusive essas varizes que a gente normalmente vê nas pernas, podem surgir em outros locais? Sim. Onde tem veia, você pode ter varizes, né? Se ela se dilatar, se ela tiver um enfraquecimento da sua parede e se ela se tornar tortuosa, ela é classicamente denominada de varizes. E, bom, o doutor Francesco já falou que de enfraquecimento, eu vou querer entender isso, mas existem graus diferentes de varizes ou não, doutor Oswaldo? Sim, existem graus diferentes, né? A gente pode ver que as varizes, a gente pode classificá-las em varizes leves, varizes mais acentuadas. Isso tudo vai depender até do território dela, da formação dessas varizes. E pode ter relação também com o tempo, por exemplo. Às vezes a pessoa começa a perceber uma dilatação nos vasos, das veias,
mas não procura ajuda, não procura um especialista e vai deixando. Isso pode fazer com que a situação se agrave e as varizes vão se tornando maiores e mais tortuosas? Com certeza. Né? Às vezes o primeiro sinal que ela tem, o primeiro sintoma, é um leve edema, um inchaço, uma tortuosidadezinha que começa a aparecer ali, e ela vai deixando, e a tendência disso é cada vez mais ir se agravando, a veia vai dilatando mais, ela vai perdendo a estrutura interna dela da válvula, que impede do retorno venoso, e com isso vai dilatando cada vez mais. A gente está falando aqui, doutor Marco Túlio, do incômodo principalmente estético, né? Das pessoas perceberem que tem um vaso dilatado e aí procurar ajuda ou não. Mas, além desse fator estético, existem sintomas também de dor, outros sintomas que podem aparecer, às vezes até antes da própria dilatação da veia? Sim, classicamente as varizes podem apresentar com maior vulto aqueles sintomas, por exemplo, do tipo de dor, peso, cansaço, câimbras nas pernas, câimbras, desconforto ao longo do dia, o edema, o inchaço. Então, esse normalmente as pessoas podem ser o primeiro sinal de sintoma da doença é esse. Até mesmo antes, então, da veia ficar mais inchada e mais tortuosa? O aparecimento da veia inchada e tortuosa, ele pode estar encoberto pelo tecido adiposo e não está aparentemente visível. Então, sim, essa é a classificação que o Francisco explicou. Veias dilatadas e tortuosas, elas podem ocorrer mesmo sem estar aparentes. Entendo. As veias podem estar mais internas. Então, subcutâneo, Existe uma confusão que o público normalmente usa, assim, o que é veia interna, o que é varizes, o que é veia superficial. A gente, do ponto de vista médico, classifica as varizes em veias superficiais e profundas. Profundas relacionadas à veia, ao sistema muscular, sistema de veias profundas dentro do músculo. As veias superficiais são as veias que estão no sistema subcutâneo e aquelas veinhas que é popularmente conhecido como vasinhos, que estão na superfície da pele. Então, o tratamento vai variar de acordo com cada apresentação que essa varizes apresenta. Muitas vezes, mesmo sendo uma veia fininha, uma veia de pele, as vasinhos que nos procuram, ela está comunicando diretamente com uma veia mais profunda. Daí, uma propedêutica, um estudo mais detalhado, mais profundo, é importante na avaliação da doença venosa. Então, bom, já que você falou sobre esses vasinhos, eu quero entender um pouco melhor sobre eles. É muito comum, às vezes, a pessoa não tem varize, não tem esse incômodo nas pernas, mas já começa a apresentar alguns vasinhos, às vezes na parte interna da coxa. Isso Qual que é a diferença entre isso e varize? Vamos entender melhor sobre esses vasinhos. Essa é uma pergunta muito boa, porque a maior parte das pessoas que procuram angiologista, às vezes ele está preocupado com o aparecimento de um vaso que não é um vaso normal, né? Às vezes a pessoa tem uma tonalidade da pele mais clara, mais transparente, e é possível perceber através da pele o desenho dos vasos. Não são varizes, né? E não devem ser tratadas como tal. As varizes, como a gente disse, ela tem que estar dilatada e tem que estar tortuosa, né? É uma veia que geralmente faz saliência na pele. Acho que a percepção do paciente é essa. Mas existem esses vasinhos, as pessoas falam, parece que eu tenho um vasinho estourado. A sensação é essa. Isso, Ela sente o relevo, que a veia está fazendo um relevo sobre a pele e procura o médico, né? Então, essa é a veia classicamente doente. Ah, tá. Né? Não pode confundir com a veia que é aparente, né? Que as pessoas têm como constituição normal. Então, esses vasinhos vermelhos que aparecem em algumas pessoas não necessariamente estão relacionados com alguma doença. Sim, os vasos mais vezes. Esses vasinhos vermelhos a qual você se refere aí são os que a gente chama de teleangiectasias. São vasinhos que são causa de desconforto estético. Mas eles podem evoluir para varizes ou não? Não necessariamente. Acho que são mecanismos de formação distintas, né? É claro, o vasinho ele pode ser uma manifestação, como o Marco Túlio falou, de uma veia mais dilatada, uma veia varicosa que pode estar subjacente a ele. Ah, tá. Mas ele não vai virar um vaso maior, não. É muito comum as mulheres dizerem que eu tenho esses vasinhos estourados, mas é porque eu estou sempre cruzando a perna, é o jeito de sentar. Eu quero entender se existe relação com esses hábitos do dia a dia. Usar salto, cruzar a perna ou não. É uma formação, é um tipo de problema que você tem de má formação mesmo. No caso dos vasinhos. Sim, de um modo geral, não tem uma relação direta com isso. Cruzar a perna, o salto alto, não. Algumas coisas a gente sabe. O sedentarismo é uma das causas de varizes.
O fato, às vezes, de ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, é uma das coisas que vai desenvolver varizes numa pessoa que tenha predisposição para isso. Eu costumo dizer que varizes não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, não adianta você querer ter varizes se você não tem a predisposição para isso. Você pode trabalhar, ficar em pé ali muitas horas do dia, e às vezes você não tem essa predisposição, você não vai desenvolver varizes. Ao passo que outras pessoas não, ficam menos tempo e acabam por desenvolver as varizes. Então isso tem a ver com um fator hereditário, né? A herança que ela vem, que é de pai, de mãe, às vezes de pessoas que nem conheceu, né? Tataravô, lá para trás. Então, isso aí é que é importante, é a predisposição. O salto alto não é uma coisa assim que a gente vai dizer que vai ocasionar. A gente sabe que, na medida que a pessoa usa um salto alto, ela tira a base de sustentação do pé, onde funciona uma bomba muscular ali na panturrilha, que é um coração que a gente tem ali na perna, que ajuda a impulsionar o sangue, fazendo um retorno venoso. Então, às vezes, a gente recomenda ao paciente, não, você não vai evitar ao máximo usar o salto alto. Não, mas tem uma festa, tem uma coisa, não tem problema nenhum. Não é isso que vai ocasionar as varizes. Não é você ficar de perna cruzada. Não, quem fica muito tempo sentado, a recomendação, cada 2, 3 horas, que levante um pouco, que ande, que movimente. Certo. Bom, eu vou querer saber, então, quais são essas outras predisposições que geram risco. Você falou do fator hereditário, mas eu quero entender depois que outros fatores que são fatores de risco para o desenvolvimento da varize, mas depois no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, só que antes eu vou falar da campanha Faço Parte, porque 2015 já começou e a campanha Faço Parte precisa do seu apoio para continuar a missão de concretizar projetos de evangelização da Arquidiocese. Nesse mês de janeiro, nós precisamos contar com seu apoio especial. Todos os sócios receberão um boleto com valor em branco e sem data de vencimento. Procure uma casa lotérica ou qualquer agência bancária e faça algo a mais em prol da evangelização. Diga sim à campanha Faço Parte. A nossa missão não pode parar. Nós precisamos de você. Para entender melhor tudo isso, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha nos telefones 3209-3559 ou 3319-6111. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe com a gente. Varize é o tema de hoje. Você pode mandar perguntas, comentários ou até depoimentos sobre esse tema. Para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.